Fala turma, boa tarde. Dia 18, segunda-feira, tá? Acho que hoje eu acredito que tenha sido meu último dia operando. Fechamos aí com aproximadamente 10 no dólar. E cadê o índice? O índice aqui fechamos com 8,5, tá? Acabou de zerar o dólar aí pela corretora. Vamos encerrar a operação logo. Pra... Não vai dar para zerar agora. Bom, vamos lá. O que acontece aqui? Eu quero mostrar para vocês as operações que eu fiz tanto no dólar quanto no índice, tá? O dólar começa nesse racional aqui, ó. Vou passar para os 15 minutos para a gente ter uma ideia melhor, tá? Os 15 minutos ele estava bem embolado aqui no começo do dia. Eu peguei uma venda aqui nessa rejeição do topo, tá? Essa venda aqui foi por price action. E depois entrei numa venda nessa região aqui. Por que que eu entrei nessa venda antecipadamente? Porque eu já tinha o topo e o fundo do intraday e eu já vi que o dia estava enroscado, tá? Tanto que esse 50% do dia anterior havia funcionado, mas como essa região, esse candle 10, não chegou a superar os topos anteriores do intraday, tá? Eu tô falando de uma maneira mais técnica, levando em consideração que a maioria aqui já compreende de uma certa forma o que eu estou falando. Estou falando de price action puro aqui, tá? Por que que eu não utilizei? Deixa eu apagar todos esses estudos aqui para ficar um pouco mais fácil. Por que que eu não utilizei esse FIBO aqui, tá? De 50% desse movimento majoritário? Cara, porque ele falhou uma vez aqui, no início do dia ele falhou em vir testar esse topo anterior. No segundo movimento de alta do dia, dessa barra 6 aqui, novamente falhou, deixou muita rejeição e não conseguiu chegar nesse 4.953. E nessa barra 9 ela foi devolvida em seguida. Tá? Esses movimentos são muito bruscos porque não tem liquidez no mercado. Então, o institucional bate contrato e o movimento acontece numa vez só. Tá? E aí eu entrei numa venda aqui por volta das 11 horas da manhã e fiquei nessa venda, e fiquei nessa venda, e fiquei nessa venda. Sem brincadeira, eu fiquei umas 2 horas nessa venda, tá? E agora eu vou explicar o racional dessa venda. Como eu sabia que esse FIBO aqui estava difícil de concretizar, esse anterior que eu tinha desenhado desse fundo para esse topo, por conta desses topos aqui sem força, eu resolvi trabalhar o FIBO no intraday, tá? Então a gente passa aqui para os 5 minutos e a gente tem o topo majoritário com o fundo majoritário do dia, tá? E eu vendi mais ou menos nessa região. Por quê? Porque eu falei, pô, ele bate na VWAP e recua, bate na VWAP e recua. Tava com medo. Eu vi essa média de 200, eu falei, pô, essa média de 200 está segurando o preço. Só que lá fora, pô, lá fora tava subindo firme, S&P 500. Índice trabalhou na compra a maior parte do dia. Teve algumas operações na venda aqui, mas o dia foi compra. Então eu falei, cara, vou segurar essa venda do dólar, porque em algum momento ele vai perder essa média de 200. Dito e feito, muita paciência na operação, uma hora rompeu, perdeu aqui, deu sequência. Eu encerrei a operação por aqui, tá? Não lembro se um pouco na volta ou um pouco mais para baixo, mas a hora que chegou nesse fundo anterior do 4.930, eu encerrei a operação. Falei, pô, o dia inteiro o gráfico está enxugado aqui num range de 20 pontos. Agora que ele está me pagando e está me dando aí quase 10 pau, eu vou deixar voltar? Não vou encerrar. Encerrei, o gráfico desceu e embora, tá? Imagina tá carregado, estava com 150, 140 contratos, não me lembro ao certo. Imagina você pegar um movimento cheio desse, tá? E o que que é isso aqui? Cara, isso aqui é rompimento de fundo anterior. Veja as regiões que ele tentou se segurar. Ele tentou se segurar nesse fundo aqui, ó, bateu e tentou segurar, perdeu esse fundo, ele tentou se segurar no fundo do dia anterior, que foi essa barra aqui, ó, essa barra 76, tá? Essa barra 76 tentou se segurar,
perdeu e aí correu embora, tá? Não peguei esse movimento inteiro, mas peguei uma operação bacana aqui num dia enxugado. Deu 10 pontos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Beleza? Agora vamos para a análise do mini índice. Mini índice, como que eu resolvi trabalhar ele? Não gosto de operar mini índice, tá? Quem acompanha o canal aí sabe, não opero bem o mini índice, mas hoje foi um dia legal. Eu cheguei a pegar acho que uns 200 pontos aqui, um pouco mais talvez, acho que foi uns 300 pontos. Eu tinha esse último fundo com o topo marcado do dia, tá? Depois que o preço chegou nos 50% e fechou essa barra 28 acima da máxima barra 27, tá? Foi uma barra de 130 pontos, eu entrei na compra. Eu entrei na compra exatamente aqui, meu stop estava aqui embaixo. Apesar de não estar com o stop na tela, a hora que passasse desse fundo eu já ia procurar um momento para estopar. Chegou aqui próximo, voltou, a hora que voltou, eu coloquei o stop no 0 a 0, logo que voltou e suspirou. Coloquei stop no 0 a 0 e falei, pô, não quero mais perder nessa operação. Meu, a hora que essa barra chegou aqui em cima, a hora que ela fechou, eu encerrei a operação, tá? Então veja bem, 50% respeitado do último fundo para o último topo, a compra foi embora, tá? Então eu consegui trabalhar duas operações em um dia que, para mim, para o meu operacional, foi um dia ruim, tá? Deixa eu encerrar essas operações aqui. Pronto. Para mim isso aqui não é um dia bom, tá? Não é a minha maneira de operar. Ainda mais no índice, eu não opero o índice. Por que que eu busquei uma operação no índice? Porque o dólar estava muito enxugado, cara. O dólar estava muito travado. Eu falei, esse dólar não vai se mexer hoje. E acabei pegando uma operação aqui de, sei lá, 200 pontos. Beleza? Agora, do dólar, apesar de parecer difícil de operar, é muito simples, cara. É muito simples, tá? Inclusive, eu estou gravando esse vídeo aqui porque o dia de hoje foi um dia difícil e mesmo num dia difícil eu tive um resultado satisfatório, tá? Por quê? Porque diante do movimento inteiro do dia de queda, que o dia nesse movimento aqui a queda ganhou, tá? A venda ganhou, por quê? Porque a venda superou os fundos anteriores, deixou um topo mais alto, completamente rejeitado, né? Para quem entende de price action, consegue visualizar aqui que esse candle 18, cara, foi uma falha enorme de rompimento. Não foi qualquer falha, foi uma baita falha, porque o preço deixou um fundo duplo na abertura, rompeu, falhou e voltou para dentro. Pau na venda. Desceu, marcou um fundo majoritário no intraday. Veio aqui, não ganhou dos 50%, perceba, fechou acima, foi rejeitado. Fechou abaixo. Depois dessa pernada aqui da barra 26, não teve em nenhum outro momento o preço trabalhando acima dos 50%. E quando esse candle 57 rejeitou mais uma vez, eu não tive dúvidas que seria venda, tá? Então, essas foram as operações do dia de hoje, tá? Eu acredito que tenha dado 18 alguma coisa. Cheguei a estar com 22 aqui, errei uma operação no finalzinho do dia e bati mais uma que deu um lucrinho ou outro. Então a gente tem aí mais ou menos o que eu sempre falo, né? Assim, o FIBO 50%, operar na retração de 50%, tem uma probabilidade de aproximadamente 65%. Tá aqui, 65%. Aqui estão as operações, tá? Então é isso aí, turma. Eu fiz esse vídeo justamente porque eu acho que seria muito interessante vocês entenderem que apesar do dia estar, cara, maçante, você fica aqui, espera um movimental, traça o Fibo, cara, traça o Fibo, vê que preço que tá ganhando, se é o preço para cima ou se é o preço para baixo. Você tem que traçar o Fibo para você se encontrar. Pô, o preço está trabalhando acima dos 50%. Cara, então os compradores estão ganhando. Pô, o preço não tá conseguindo superar os 50%. Pô, bateu nos 50%, você entra na venda, porra. Não tá ganhando? Não tá ganhando? Olha quantas oportunidades aqui para vender. Uma, duas, três. Só de você encerrar aqui a operação já são 11 pontos, que foi o que eu fiz.
Se você é um cara que gosta de deixar rolar, meu, pô, você encerra 2/3 da sua mão aqui e deixa o resto rolar. Aqui você faz uma semana inteira de game, tá? Se eu deixo com 150 contratos, eu encerro 70 e deixo 70 aqui, cara, 7, 14, 21, ia dar 28 pau. No dia que eu ia fechar com quase 50, tá? Com o financeiro que já tá. Então, você tem que analisar os 50%, beleza? Olha aqui, ó, o dia anterior. Fundo, topo. Beleza, não chegou lá no topo, mas você quer levar até lá? Você quer levar até a máxima? Você não consegue encerrar aqui? Você vê que foi rejeitado aqui no 38, 38,2. Começou a virar para compra, meu, compra stop abaixo, stop de 10 pontos, gain de 20, né? Então é isso, turma. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Hoje, oficialmente, encerrei as operações esse ano, tá? Liquidez agora é daqui para pior, tá muito baixa a liquidez. Provavelmente eu deva voltar a operar lá para o dia 8 de janeiro, tá? Para fazer vídeo operando. Eu quero pegar ano que vem, a hora que a liquidez já estiver melhor, operar gravando para ter um conteúdo bacana. Operar tanto com o meu volume financeiro quanto com uma conta menor de, sei lá, 10 mil, para mostrar como se comportar, que nem eu já gravei aí. E durante esse período aqui, acredito que eu vou sair para viajar, devo voltar lá pelo dia 3 ou dia 4, e aí eu faço alguns vídeos de replay ou de aula. E lá pro dia 8 eu volto a operar e daí volta a rotina normal de vídeo. Beleza? Tamo junto, ótimas festas, bom fim de ano para todo mundo. Abraço.